Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves. E eu sou Bia Gonçalves, E você está... no Mogi Guaçu do Futuro. É isso aí, Bia. Deu certo agora. BeCowork é um espaço colaborativo que conecta pessoas, ideias e negócios. Com 2 unidades em funcionamento, oferecendo salas privativas, estações compartilhadas e salas de reunião em um ambiente profissional e inspirador que estimula produtividade e networking. Chame alguém agora da equipe BeCowork pelo WhatsApp 19 98274 2065. Coloque suas ideias e trabalhos em prática e não esquenta com nada não. Vem para BeCowork. BeCowork e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Tá com fome? Peça agora os seus salgadinhos na Suelen Salgados, que é uma delícia de salgado. Produção diária, super fresquinhos, crocante por fora e macio por dentro. Salgadinhos para buffet, para comércio, para festas. Salgadinhos para toda a família. Faça agora o seu pedido no WhatsApp que está passando aqui embaixo, que é 19 997 90 0073. Suelen Salgados e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Vocês conhecem a Rota? Eles atuam com assistência técnica especializada em celulares, notebooks, tablets, PC, videogames de todas as marcas e grande variedade de acessórios de celulares e informática, capas, películas, cabos, carregadores, suportes. Para todos os serviços, corre para a Rota, que é excelência especializada em celulares, informática e acessórios. E o endereço da Rota é Avenida Mogi Mirim, 883, bairro Areião, Mogi Guaçu. E eles contam também mais com 2 filiais aqui em Mogi Guaçu. E elas se encontram nos 2 supermercados Ponto Novo. Chama agora eles no WhatsApp que está passando aqui na tela e resolva todos os seus problemas com esses equipamentos. Rota Celulares e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. Ô, Bia, quem que a gente vai conversar aqui no podcast hoje? Hoje, Paulo, nosso convidado, ele tem mais de 170 mil seguidores no Instagram, ele é ator, comediante de stand-up, é o Christian Cardoso, o Ruivo. Fala, Christian. E aí, meu amigo? E aí, boa noite, né? Boa Boa noite, noite. Bia, boa noite, Paulo, boa noite, espectadores, seguidores, né? Apreciadores do Mogi Guaçu do Futuro. É muito legal estar aqui conversando com vocês, né? Acho que tem tudo para rolar um papo muito legal, Com né? Vamos. certeza, né, cara? Ó, é legal porque a gente te acompanha na rede social, cara. O Instagram, poxa, você faz muita gente rir ali, né? Então, chama atenção, é muito legal até, né? Bem inteligente, porque você coloca alguns trocadilhos. A gente vê só as piadinhas, mas a gente vê uns trocadilhos legais que a gente fica pensando depois. Ô, Ruivo, ó, Ruivo, eu já chamei ele de Ruivo já. Ô, Christian, deixa eu fazer uma perguntinha que eu faço pra todo mundo que vem aqui no podcast. Mais de 100 episódios, cara. Quem que é você? Quem é o Christian, primeiro? Quem é o Christian? De onde você veio, de onde você é, sei lá, suas formações, seu trabalho, até chegar a gente emendar o papo de você agora. Loucura, né? É a pergunta mais fácil de ser feita e ao mesmo tempo é muito difícil de ser respondida, né? Porque geralmente a gente é um coração e não um cardiologista, né? Mas assim, eu sou o Christian Cardoso, eu me considero basicamente um leitor, um leitor, Eu né? tô Eu sou vendo aí apaixonado por atrás leitura, aí um por monte de literatura. livros, né? Tem uma biblioteca vasta aí. Minha coleção de quadrinhos. Aham. Legal pra Eu caramba. sou apaixonado por literatura, por leitura, por quadrinhos, principalmente desde criança. E essa paixão pela ficção, pela fantasia, me levou a fazer o que eu tenho feito pela vida toda, só mudando os formatos, mudando as empreitadas, mudando assim, mas basicamente se eu fosse me definir, eu seria um contador de histórias, né? Ou um contador de piada, né? É uma coisa que eu fazia também quando era criança, né?
Contava aquelas piadas sujas, piada do Costinha, É. do Ari Jacinto, Toledo? Você é do tempo Ari do Ari Toledo, Toledo? porque lançava que a gente comprava, meu padrasto comprava aqueles LP de piada. Então aquilo permeava o meu ambiente. Eu não podia ver um ambiente cheio de pessoas idosas que eu, criança, com 7, 8 anos, eu ia lá contar as piadas mais sujas possível pros vovô, pras vovó. Ah, tempo bom. Né? Então, a partir daí, ah, fui fazer teatro, né? Tenho quase 30 anos de teatro. Amador, semi-amador aqui em Passo Fundo, né? Porque a minha vida inteira, eu sempre conciliei. ah, Durante a maior parte da vida, eu tive uma carreira como cartorário. Trabalhei 26 anos em cartório, né? Saí faz 2 agora. E, ao mesmo tempo, nunca deixei de lado a arte, as atividades, né? Então, fiz parte de grupo de teatro, de vários grupos. Me envolvi muito com TV aqui a nível regional, com cinema aqui a nível regional, né? De tudo um pouco, fazendo de tudo um pouco, né? E há cerca de 11 anos o stand-up. Nossa, que legal. Ô, Christian, deixa eu fazer uma perguntinha desse começo da trajetória aí. O que que fez você decidir ir para teatro, artes? Sim, tudo bem que você contava piada, mas o que que levou você a fazer isso, cara? E os projetos que você fez? Conta um pouquinho também. Né? Cara, eu comecei a atuar, eu já atuava eu atuava desde criança, porque eu era leitor de gibi de super-herói, né, cara? E eu era a única Qual criança que super-herói que lia você esses gibis. mais gosta? Você gosta de Ixi. da DC, da Marvel, como é que a minha filha gosta? Esqueci, anime. O que que você gosta aí? Eu amo as duas, né? Meu personagem principal da infância é o Super-Homem, Superman. Então eu li os quadrinhos do Superman e eu não tinha com quem. Eu queria encenar aquelas histórias que eu lia e eu não tinha com quem brincar. Porque ninguém queria brincar essas coisas comigo, né? Aí eu ia para um canto dos fundos da minha casa e eu ficava fazendo as falas dos personagens, eu comigo mesmo, mudando de voz, porque eu lia tanto aquele quadrinho que eu decorava. Então isso aí me levou a fazer teatro na escola e depois, já no ensino médio, entrei para um grupo de teatro bem tradicional aqui de Passo Fundo, né? Amador também, amador no sentido de que o grupo, todo mundo tem seus trabalhos, né? O grupo que tinha advogado, que tinha médico, que tinha de tudo assim, a galera se reunia num domingo de manhã, numa serigrafia de um dos integrantes do grupo, para ensaiar. Então, isso é uma coisa que se perdeu, a gente não vê mais hoje, né? Até É, por causa da profissionalização, ninguém vai querer trabalhar no domingo de manhã, a menos que tenha que trabalhar, né? Mas assim, sem nenhum incentivo, só por amor à arte, por querer fazer um espetáculo de teatro, a gente reunia pessoas que não se conheciam. Tinha gente que vinha da balada domingo de manhã, tinha gente que vinha da igreja, sabe? Então isso aí foi uma cachaça. Uhum. Quando eu comecei a fazer teatro em 1998, com 19 anos, no grupo Electra, que era um grupo que só ensinava peças épicas, né? Peças de época, Império Romano, Grécia Antiga, Idade Média, mas sempre metendo alguma comédia no meio. E aí eu tive minha primeira oportunidade, porque eu já fazia esse teatro no colégio, escrevia meus textos, tudo assim, era metido. Sabe quando a pessoa não sabe você dizer que se ela é escrevia os talentosa? textos para a galera toda para participar. Você que tinha as ideias. Eu escrevia porque eu lia muito, né? Então eu precisava tirar inventava alguma trama assim, por mais boba que fosse, mas conseguia juntar todo mundo, né? Então eu fui bem tranquilo. Aí o diretor chegou e falou: Olha, tem esse personagem aqui, que é um personagem gay, que ninguém consegue fazer, né? Aí, naquela época, era divertido. Hoje é questionável, né? Hoje é condenável você imitar, mas naquela época eu e os meus amigos, a gente vivia imitando bicha, né? E tava tudo ok, né? Hoje é bem diferente. É, Hoje é bem diferente, né? Mas a gente se divertia muito, então eu tive muita desenvoltura. Então eu peguei um papel, a peça se chamava Nero, o Imperador do Fogo.
E eu ia fazer o papel daqueles cantores que são castrados para ficar com a voz fininha, né? Um castrato, né? Il castrato, tutti castrati. E fiz o papel. O pessoal gostou, me aplaudiu em cena, entrei pro grupo e me deram outros 4 papéis para fazer na mesma peça. Então era meio que um coringa. E a Não. partir daí só foi, né? Esse foi meu começo. Legal. Você comentou um pouquinho, Christian, de TV também local aí. Então você teve algumas produções Sim, aí? é. Fiz pouca coisa, já faz mais de 20 anos, né? Que eu fiz, mas fiz umas inserções num programa que é o Mundo da Leitura, que era produzido aqui pelo PF-TV e que tinha veiculação nacional pela TV Cultura, Nossa, que legal. né? Se eu não me engano. Que local, só para quem não sabe, você vive aonde, né? Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ô, Ah, Gaúcho, mas tchê. Passo bate? Fundo, Bate! né? Barbaridade. Por isso, sim, abrindo parênteses, eu recebi o convite de vocês com muita alegria, com muita felicidade e com surpresa. Porque a gente está aqui produzindo conteúdo, a gente não imagina o quanto a gente consegue alcançar as pessoas, assim. Então, É, se ser convidado para falar para o pessoal de Mogi Guaçu é uma maravilha, uma coisa incrível. Olha que legal, lá de Passo legal. Fundo, falando com o pessoal aqui que está assistindo. Pô, que legal. Aham. E onde que entrou o Instagram, rede social na sua vida, cara? Porque a gente está falando agora do Ruivo, o Ruivo, que está com mais de 170 mil seguidores no Instagram. Onde começou essa história, cara? É uma boa pergunta, hein? Onde começou isso aí tudo? Isso, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Não foi por acaso, trabalhei para isso, busquei as técnicas assim, mas não esperava. Sabe quando acontece, não esperava? E é recente, faz uns 2 anos e meio que eu comecei a fazer comédia para valer mesmo no Instagram. Eu sempre lidei muito com audiovisual, porque depois que a gente já tinha feito muitos espetáculos de teatro, nesse primeiro grupo que eu fiz, aí eu saí com outro parceiro meu, César Escorteganha. Ele vai ver esse podcast, mandar um abraço para ele. É um parceiro de vida, é um amigo do peito, né? E é um parceiro de teatro de quase 30 anos, assim, de teatro, de várias empreitadas. Hoje, nesse momento, a gente está fazendo um filme juntos, né? De um médico aqui de Passo Fundo que é um cineasta, né? Então, é uma trajetória que se confunde com as amizades, né? Isso é muito importante. E, cara, então teve uma época que eu fiz muitos curtas, assim, curtas malucos, curtas de comédia, muitas vezes de humor ácido. Então eu sempre lidei com a coisa do audiovisual, né? Eu tenho vários curtas que estão ali no YouTube, assim, umas tosqueira, feito a facão, Tá no glauberiano, YouTube. Quem que quiser nem, ver, é só achar que no nem estão lá YouTube. no YouTube, estão lá no meu canal. E é Qual uns que é o seu curtas de humor canal? ácido, Ruivo HQ, Ruivo HQ. Ah, Aham. vamos deixar na Ruivo descrição. HQ, porque Isso, virou vou depois deixar. Aham. virou um canal de quadrinhos, porque nos últimos anos eu estava fazendo resenha de quadrinhos durante a pandemia. E eu estava parado. E eu enxergava as redes sociais, até 2 anos e meio atrás, como um suporte para promover o trabalho que eu faço no teatro, para promover minhas peças, os meus stand-ups, né? Só que teve um estalo, logo depois que eu estreiei o meu último show, meu penúltimo show, que é o Hoje Tem. Eu tenho 3 shows de stand-up, né? O primeiro se chama 50 Tons de Ruivo, que eu fiz em Ah. 2015 a 2019. Aí teve a pandemia, aconteceu muita coisa. Voltei a fazer stand-up em 2022, 2023, estreiei meu segundo show, que é o Hoje Tem. Uhum. Tá? Hoje Tem. Ano passado fiz um show aí baseado no meu trabalho no Instagram, com os personagens que eu faço no Instagram, que é o Comédia Infernal, Uhum. né? Então, e aí eu tive esse estalo. Quando eu percebi que o próprio Instagram tinha um motor de edição muito bom, que eu poderia dar uma pirada, que eu poderia fazer umas coisas muito loucas, não só fazer propaganda pro show que eu vou fazer sexta-feira, pro show, assim, aquela coisa careta. Pensei, cara, dá pra fazer comédia, dá pra produzir conteúdo audiovisual no Instagram mesmo. Fazer né, da plataforma, que era um veículo para divulgar,
o meu trabalho físico, digamos assim, para fazer um trabalho direto, né? Isso, em muito pouco tempo, rendeu resultado. Mas é claro que eu fui pesquisar, eu fui ver, fui pesquisar o que trends, né? Fórmulas de visual. A gente sempre procura isso, né? Para melhorar, para fazer o trabalho chegar a mais pessoas e tem dado certo. Sempre orgânico, né? Sempre aquela coisa, um pouquinho a cada dia e nunca deixando hoje eu encaro como um trabalho. Porque em algumas plataformas esse conteúdo monetiza, não no Instagram, Sim. mas em outras plataformas o mesmo conteúdo monetiza e eu considero um trabalho. Então, assim, quanto mais eu faço, mais gente eu vou alcançar. E a visibilidade desses memes, dessa comédia, também me rende alguns trabalhos. Eu consigo fazer umas publi, né? Consigo jantar. Aí, ontem, por exemplo, fiz publi para uma xaria do meu vizinho aqui da frente. E ele me reconheceu aqui, ele me chamou, falou, cara, o que que tu acha? Faz uma publi aí, né? Eu tô começando agora, meu negócio é pequeno, mas te baixo um lanche. Eu falei, claro, mano, na parceria. A gente tá aqui para se ajudar, né? Então, se for para ajudar teu negócio, para prosperar e tudo mais, né? Vamos lá, cara, vamos, né? Não tem por que não fazer uma coisa que é legal, que eu pagaria para fazer e poder ajudar o camarada, né? É. E a gente vê que o Christian faz porque ele gosta mesmo, né? Sim. Aí você viu que ele comentou, Bia, que o Christian acabou de comentar que ele está presente em outras redes. Qual seriam as outras redes? A gente está falando o quê? De TikTok? Eu te encontrei no Instagram. Qual É. outras redes que você diz que está também presente? O Instagram é meu standard, né? É onde eu tenho mais alcance, né? É onde eu invisto mais. Então, o meu conteúdo é o formato no Instagram. Então, eu posto nas outras redes que eu tenho. Eu tenho o TikTok, eu tenho o Facebook, que é onde eu tô conseguindo monetizar, né? O Facebook tem um programa de monetização direta. E tenho o Kawaii, Ah, no Kauai que também. é uma Não. rede muito louca, que assim, que é meio uma terra de ninguém, né? Kawaii é muito louco, assim. O Kawaii permite um conteúdo mais, Livre. mais safado, né? É. Assim. Aham. E o Kawaii é a Legal. única plataforma onde eu consigo tirar 1,50 por semana. Show de Porque bola. eles têm aqueles programinha, aplicativo de caminhada, né? Aí tu vai juntando moedinha. Eu gosto de caminhar, tô sempre caminhando. Eu moro aqui no Uhum. centro de Passo Fundo. Eu não pego ônibus para nada. Graças a Deus eu trabalho, eu moro a 20 minutos do meu trabalho, né? Então aí eu caminho e consigo juntar essas moedinhas e trocar por centavos, né? Então o carro é uma fonte de renda, 1,50 por semana. Não, mas que legal. Assim, sua projeção é muito maior do que o que a gente está falando aqui, né? A gente sabe seu valor, é isso que eu queria dizer. Cara, que legal, cara, porque assim, quando eu vejo os seus conteúdos no Instagram, eu fico imaginando eu assistindo presencial um stand-up seu. Acho que eu ia rir demais, cara. E como é que você faz para pegar é muito, não dá para falar uma ou duas, porque a gente tá falando de centenas. Para pegar aquelas, sei lá, aqueles pensamentos que você escreve nas imagens. Sei lá, que você, não vou falar roteiro, cara, mas onde você tira isso? Aquelas coisas todas. É, é a cabeça setada para quinta série total, né? É porque quando eu sempre fui muito galhofa. Eu sempre fui né, o piadeiro, o debochado da turma, né? Sempre o mais baixinho, o mais exótico, né? Eu nunca fui um homem erótico, mas eu sou exótico. Aí, meio de Woody Allen, de ser um cara assim, eu acho que se eu rir, eu não vou ser tão engraçado do que se eu chorar. Uhum. Ó, você, Né? Tem você situações come... que se tu chora, que eu tô chorando, a pessoa ri. Isso, olha que legal. É porque você comentou o Woody Allen, porque já era uma pergunta que estava até É. anotado para eu te fazer. Quem que você se inspirou na comédia? Seria um desses ou não? Woody Allen, sei lá. No cinema, o Woody Allen, né? Eu tenho um outro lado que eu convido vocês a conhecerem também, que eu também sou um ator de drama, Uhum. Drama? Já né? fala aí agora. Já fiz Nelson Rodrigues, já fiz Paixão de Cristo, Uhum. né? E tenho uma sorte, assim, consigo ser engraçado
E Quando consegue preciso, ser consigo ser dramático. dramático, consigo ser sério quando quero, né? Eu só sou o Christian no nome. Mas Ah. você imagina, com essa minha cara aqui de bandido dos anos 70, me chamaram para ser o. Perguntaram assim: você foi Judas? Eu falei: não, nem Judas. Então eu É. me divertia muito fazendo, porque estava todo mundo dentro dos seus papéis, né? E numa encenação da Paixão de Cristo que a gente fazia dentro da catedral aqui, todo mundo tem muito respeito, todo mundo sabe o que significa, né? Interpretar Jesus, interpretar até Andrade, interpretar Judas. Só que o meu personagem, ninguém sabia quem ele era. Então eu É entrei com porque não muita se fala liberdade mesmo. e me diverti Aham. muito. Uhum. Oi? Porque não se fala muito de Anás. Anás, né? Agora que você falou assim, cara, eu nunca tinha ouvido falar. É. Então foi ele que comprou Não, o... é. Ele foi o cara do Conselho do Sinédrio que era subordinado a Caifás. Aí ele tinha que ir lá e fazer o serviço sujo. Então eu me divertia muito fazendo um vilão de novela mesmo, né? É, vilão é Eu bom, né? aproveitava assim, eu sou um É cara muito gostoso, nerd, vilão. né? Então eu sou muito fã de Star Wars, por exemplo, Guerra nas Estrelas. E os Jedi, eles têm aquele truque mental, né? Que eles mexem a mão assim, eles fazem a pessoa seguir a vontade deles, né? Então, na peça, a gente tinha um ator que fazia o Judas muito atormentado, muito sofrido. Ele vinha assim, e eu só assim, ó, salivando maldade, né? No veneno puro. E eu dizia assim: calma, traga Jesus para nós, fique bem tranquilo, a gente não vai machucar ele, nada de mal acontecerá com ele, né? Aí fazia mãozinha assim no truque Jedi para O, conhecer. o- Então eram essas coisas que eu fazia na atuação, né? Sempre uma coisa muito divertida para mim, muito prazerosa. Até quando eu fazia dramas médicos, né? Que eu tenho um filme desse psiquiatra aqui de Passo Fundo, que faz longas, são sempre dramas. E ele me chamou para fazer um filme dele. Depois, eu fazia meus coisas sempre muito escatológicos, né? Sempre muito malucos, assim, até meio pesados, assim, né? Vocês vão ver lá. E tinha esse cara aqui, muito respeitado, que fazia filmes daquele estilo europeu, e eu pensava assim, poxa, eu adoraria, porque eu faço drama, tudo mais, mas eu adoraria fazer um dos filmes desse cara. Será que algum dia ele vai me notar? E isso aconteceu. A gente foi apresentado por um amigo em comum, e aí eu fui fazer um filme que eu era um médico de queimados que sofria de síndrome ocupacional, que é quando tu leva o sofrimento dos pacientes para casa. E isso interfere na tua vida pessoal, nas tuas relações, no teu psicológico. Então eu fazia isso aí, que era um personagem sofrido, 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 sofrido. E aí, quando tu é um ator de comédia, só que eu nunca me preocupei com isso, assim. Tem ator de comédia que é desesperado para fazer drama, porque quer provar que não é só engraçado. sim. Eu tô com a voz meio gasta, que eu tô saindo de uma gripe, né? Por isso que eu tô meio anasalado ainda. Ah, Então, legal, cara. Toda essa trajetória sua falou da paixão de Cristo, né? Que ele foi. sim. Que legal. Eu já entendi toda essa parte aí, cara. Vendo você nos seus stories, no seu Instagram, no seu Reels, lá, tudo que você posta no Instagram, dá pra ver que existe o ator ali. Que agora, casando com a história toda que você contou, quem tá assistindo a gente vai falar, pô, o Cristo é ator e É veio de ator. tudo isso mesmo. É. E é legal que você foi falando, a gente vê você sempre engraçado. E você foi falando dos momentos que você foi mais sério nas atuações, e dá pra visualizar isso no Christian também. Agora eu consigo imaginar ele um cara sério atuando. Olha Uhum. que interessante, até pela informação que você trouxe. Então, podemos dizer que você é um cara versátil, porque também ator, comediante, parece que envolve Stand-up tem que ser stand-up. versátil, porque tem que pensar rápido, né? Sabe? Aham. A minha época, eu cresci vendo aqueles caras do CQC, que fazia aquelas entrevistas e Aham. tinha que pensar rápido para dar a melhor resposta, porque ele não pode ficar regravando várias vezes uma entrevista que ele tem que bombar, né? E, sei lá, dá a impressão que você assina, não assisti pessoalmente, mas dá a impressão que você tem um roteiro, como é que é no stand-up lá? Você tem os três tipos de show, mas você manda bem? Pô, eu queria ver pessoalmente. Conta aí como é que é você no palco. É porque às vezes tu escreve uma piada, tu pensa assim, bah, cara, isso aqui é muito engraçado, eu achei super engraçado, vai bombar. E tu chega e não acontece. Então tu te desprende. Pega e segue pra outra, né?
não te abala. E o contrário também acontece. Tem piadas que tu escreve, tu pensa, isso aqui eu não gosto muito, não vai funcionar. E funciona, Funciona. desgraçadamente. Então tem muito de trabalho, tem bastante improviso, né? Porque quando tu tem uma base sólida, tu te preparou, tu escreveu um show, eu escrevo muito. Escrever um show, beleza, mas tu tem que estar preparado para o improviso. Tu tem que estar preparado para aquela criança que vai levantar na plateia e do nada, vai falar alguma coisa. E se tu não tá antenado com o que tá acontecendo, aquilo te quebra, Pô, que legal, hein? né? Então, tem um estudo que diz que o nível de concentração de um ator em cena, do ator, do comediante, do performer, do músico em cena, o nível de concentração dele é o mesmo de um soldado num tiroteio no meio de uma guerra. Então, Ó, assim, tu tem que estar pronto para qualquer coisa que aconteça. Então, assim, eu escrevo. Hoje em dia, o que é que eu faço? Eu penso em tópicos, eu penso em temas. Por exemplo, namorada. Vou escrever umas 5, 6 piadas sobre a minha namorada, né? E geralmente ela tá junto quando eu escrevo, né? Quero mandar um beijo para ela. Patrícia, te amo. Tu vai ver o podcast também. A gente escreve muita piada junto, né? Porque ela é tão bobagenta quanto eu, né? Então a gente dá muita risada junto, assim, umas viagens, umas bobagem. Assim, e algumas coisas até impublicáveis, que aí de repente eu espera um pouco. Corro lá pro meu caderninho, anoto e deixo lá. Se dali a uma semana eu abro aquilo e aquilo for engraçado para mim, vai funcionar. Se eu abro e penso assim, isso aqui foi viagem, né? Não. Então tem muita técnica, né? Tem muita técnica. Por exemplo, pro meu primeiro show, 50 Tons de Ruivo, como eu tava dizendo, eu senti o desafio, né? Então, eu me propus a 3 meses de treinamento intenso. Então, durante 3 meses, eu assisti algum show de stand-up no YouTube, na Netflix. Eu assistia, todo dia tinha que assistir um show de alguém. qual show que você mais Eu, gosta de stand-up, assim, que você fala assim, cara, eu curto esse stand-up, eu acho mó da hora. Tem algum Rafinha que você... Bastos. Ah, o Rafinha Rafinha Bastos. Bastos, é. Aham, Rafinha legal. Bastos. Até É, porque ele foi bastante cancelado, né? sim, é. Então, Muito bom. ele me ensinou, assim, a não ter medo, Tem que ter coragem. sabe? Para Não ter stand-up medo. tem que ser Você, corajoso, é. você, Você tem que entrar no palco, aquela coisa, sem ter o medo de errar e sem ter a ambição de achar que vai abafar, né? Que vai ser o bam, bam, bam. Faz pelo puro desejo de fazer e pela diversão que, se tu tá se divertindo, o público vai sentir isso também. É verdade. Pô, que legal. Ô, Cristian, eu vou fazer a pergunta agora, cara, que vamos envolver o futuro um pouco, né? Qual que é o futuro do Christian, do Ruivo? O que que é crescer mais no Instagram, arrepiar mais nas produções, sei lá, cinematográficas, teatro, ou arrepiar em stand-up? Qual que é o futuro, cara, do Christian? Tô escrevendo um show novo de stand-up, né? Tá ainda naquele processo só de criando material e depois a gente vai peneirar, né? Estou fazendo mais um filme do Jorge Alberto Salton que se chama Valentinas, que é um drama e eu interpreto um paramédico, de uma equipe de paramédicos, né? Que vão fazer a internação de uma paciente. Então a gente é aqueles caras que entram na casa da pessoa, que retiram os objetos, que ela pode se machucar, né? Se ela vai tomar se ela quer tomar uma água, sou eu que alcanço a água para cuidar, para ver se ela não vai se medicar. E quando eu recebi esse papel, eu pensei, nossa, né? Ok, já fiz várias coisas. O longa dele eu protagonizei, que é o Amores Difíceis, mas não muito, que eu faço o papel de um tiozão que sofre de transtorno bipolar. Me diverti muito fazendo esse papel. É um filme que está no YouTube também. Eu passo o link, todos esses links eu passo para Passa vocês. sim. Beleza. Aham, eu Vai fiquei estar tudo aqui, curiosa. vai estar tudo na E Fiquei descrição. curiosa. Então, todos esses filmes, a expectativa é de esses crescer mais no Instagram, né? curta-metragens, tem no YouTube. Tá no Sim. YouTube. Legal. Né? A expectativa é de crescer mais no Instagram, de crescer mais nas redes, de poder, né, ter mais retorno financeiro, poder ter mais trabalho, visualização e de procurar sempre e fazer rir. Fazer os outros rirem é o objetivo. No fundo, tirando fora, é comunicação, né? Uhum. Então, É. principalmente nas redes sociais. É uma comunicação muito direta. Sou eu para vocês que estão ali. Então, cara, às vezes eu
eu tô num dia difícil, às vezes tu tá meio para baixo, né? Um dia ruim, e eu recebo mensagens no meu direct de pessoas dizendo assim, bah, eu sofro de depressão e ver os teus vídeos melhora meu dia. Isso até me emociona, me arrepia, sabe? Porque isso não tem preço, tipo, bah, uma coisa assim, meu filho tem uma doença rara, ele tem que fazer um tratamento só, e ele só ri quando te assiste. Isso é uma coisa maluca, assim, então eu sinto que eu tô numa jornada assim, que não é mais minha só. Que eu não posso parar porque tem gente que gosta e eu vejo sempre o lado benéfico de cara, se tocou, se divertiu, se tornou o dia de uma só pessoa mais agradável, melhor, para mim é missão cumprida. Show de bola, hein, Bia? Show de bola, porque mesmo porque comédia, eu acho que é uma das. É difícil fazer comédia, não é todo mundo que consegue, Uhum. né? Tem que ter bastante inteligência, jeito, jogo de cintura, É. né? Para você fazer a pessoa rir, senão. E você viu como chega até essas Aham. pessoas aí que às vezes alegrou o dia da pessoa num mundo que às vezes pode ser mais triste, né? E chega o Christian ali, Sim. joga essa luz aí, né? Pô, que Não, legal, quando as Christian. pessoas vêm e quando as pessoas vêm e trazem essa mensagem assim, que vem interage, vem conversar, eu sou sempre muito atencioso, né? Porque no final a gente não é ninguém, né? Todo mundo igual assim. Então, as pessoas vêm conversar comigo, eu gosto de interagir, gosto de saber que quem é que tá me vendo, em qual lugar. Isso é maravilhoso. Isso transcende o nosso dia a dia, né? Pô, que E é legal. isso, assim, Então, por exemplo, o meu primeiro show, eu testava minhas piadas com a minha ex-mulher, com a minha A sua primeira ex, ex-mulher. ela também atua? Ela atua também? Ela começou a participar do show. Hoje ela não atua mais, ela é enfermeira, Aham. trabalha na área da saúde, né? A gente se dá bem, né? É uma das poucas, né? Porque no meu show eu falo muito disso, né? De relacionamento, né? Por exemplo, sempre que eu começo um relacionamento novo, eu chego pra pessoa e falo assim: olha, mulher nenhuma quer chegar perto de mim, porque sabe que se não dá certo, as histórias vão pro show. Com Eu só não dou certeza. nome. então é melhor dar Tem certo. bastante Eu só não dou material daí nome. para ir pro show. E aí, no caso, mesmo dando certo, entrava no show. Porque, como eu disse, a maioria das minhas piadas surge de conversa. Uhum. Né? Então é sempre diálogo. Então a minha ex-mulher, ela era muito mal-humorada de manhã. Muito. E ao contrário, eu já sou, já cheio, já acordo cheio das ideias. E aí eu testava as piadas com ela, porque as piadas eram sobre ela. Então se ela ria, entrava no show direto. Se ela não ria, eu passava o resto do dia me escondendo dela. É, porque rompeu a maior barreira que tem, né? Ela acordar fechada e você conseguir É, fazer ela rir. é o Termômetro, maior né? crime Outro não de é qualidade. estranhar, né? Pô, que legal. Ô, Christian, que legal saber um pouco da sua história, cara, você ter vindo contar aqui as coisas pra gente. Eu queria fazer agora no finalzinho aqui, cara, pedir uma coisa pra você fazer que eu peço também pra todo mundo aqui nesses episódios todos, a mesma coisa no finalzinho. Deixa uma mensagem, o tempo que você precisar, tá? Deixa uma mensagem, um alô, um convite, sei lá, pra todo mundo que tá vendo a gente aqui, cara. Uma consideração final, fica à vontade. A gente, assim, ó, o único conselho válido que eu posso dar na vida, né? Porque a gente tá sempre nas experiências, né? Eu tô com 47 anos hoje, né? Mas com um corpinho de 50, Ah, né? tá pouco, né, para 40 E, anos. e eu acho que a gente só aprende a viver mesmo quando morre. A gente só pode dizer, mas a única coisa que eu posso dizer, o único conselho válido que eu posso dar é o que quer que você esteja fazendo seja verdadeiro. Né? Seja verdadeiro com o que está fazendo, dê o seu melhor, dê o máximo, e sempre pensa na, na função, não digo uma função social, mas uma função humana, o que quer que você esteja fazendo, para, no final do dia, o que eu faço é bom para alguém, fez a diferença na vida de alguém,
Eu acho que é isso que mais importa, sabe? Não importa a profissão que você exerça, não importa o trabalho que você exerça, qual é seu ganha-pão, assim, mas se no final do dia você foi verdadeiro contigo mesmo, e se o que você fez ajudou alguém, tornou a vida de alguém melhor, resolveu o problema de alguém, tornou, então é o que importa. Eu sou muito minimalista nessa coisa assim, né? Eu não tenho uma religião, porque o paraíso que você busca, você tem que buscar aqui. E o que é o paraíso? Não é querer saber se é Deus que existe, se é Alá, se é o Deus do católico, se é o Deus do evangélico. Isso não importa. Não importa saber quem nos botou aqui. Importa saber que a gente está aqui, que a gente está todo mundo junto e que a única forma da gente se ligar com o que quer que seja Deus, com a espiritualidade, é ajudar o próximo. É verdade. É ser bom, né? Você tem que ser bom. Na vida você tem que ser bom, mas não bom, porque É, senão vem alguém e te come. aham. Show de bola, cara. Então falamos aqui com o Christian, o Ruivo, tá lá no Instagram, tá aqui embaixo passando no Sim. Instagram. Show de bola, Bia. Oh, super divertido, Ô, legal. Christian, Gente, vai lá assistir, vai ver o Instagram, que é super legal. isso. É bem, bem Recado, O que que engraçado. eu vou fazer, o recado Christian? final. Oi? Recadinho final, né? Assim, só para Manda, me manda. segue nas redes, me segue no Instagram, né? É o ruivo.oficial, tá lá no Face, me segue no TikTok, me segue no Kawaii, me segue no YouTube. Se não me segue na rua, senão eu vou chamar a polícia. Show de bola. Então falamos aqui com o Christian, né? Espero que volte aqui um dia para contar as atualizações desse sucesso, tá? Já fica convidado. Com Então tá bom. certeza, só convidar que nós estamos aí. Que papo maravilhoso. Nós que Obrigada, a gente que gostamos. agradece, Então tá viu? bom. Obrigado, Christian. Obrigado, Bia, por estar aqui Obrigado, comigo. obrigado, viu, Então Christian? tá bom. Vamos lá. Obrigado por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, moçada. Tchau, tchau.